Okay, so good afternoon, Então, boa everyone. tarde. People joining on my screen. I was just Estou waiting vendo que o pessoal já está entrando for aqui. people to join. So I'd like to, well, first of all, Bom, então, em welcome you primeiro all lugar, eu here in queria our dar as boas-vindas a todo audience, mundo all panelists. e Very agradecer pleased to aos welcome you nossos to this final palestrantes. session of the World Nuclear Estamos University muito Short felizes de receber Course você in Brazil, nesse where we will curso discuss da WNU no nuclear Brasil. education and training. Vamos falar So thank de you for joining. It's educação a very e important treinamento nessa session. We'll parte. have the Muito opportunity obrigada to por hear virem. more Vamos ter uma from sessão muito World interessante. University education programs and Vamos ouvir also sobre our nuclear programas education de opportunities cursos de in Brazil. faculdade em, I no wanted setor to remind nuclear you e guys das that oportunidades de we trabalho no have Brasil. simultaneous translation. I'm sure you're now very well aware, but Vocês at sabem que the nós top temos of your screen, a tradução little globe simultânea. icon Está where na you can parte de either baixo da choose tela um Portuguese or ícone de English. globo em que vocês podem escolher o And canal de also, português you'll be ou able to inglês. ask questions or Vocês interact também via the podem chat fazer function, perguntas also at ou the bottom interromper of your screen. na caixa de And that chat, is where you que can também ask aparece na parte de questions baixo da to tela, our panelists. onde vocês I am podem fazer Virginie Ryan perguntas Taik. para I'm the os head of palestrantes. communication at Sou World Virginie Nuclear Ryan Taix, Association. sou a I'm chefe very de pleased to be comunicação na moderating WNA this session on a very e important topic. estou muito I'm sure feliz all de moderators abrir have essa said sessão num their tópico session muito was the most importante. important. I believe Acho que ours todos will os be equally moradores fundamental, but it já is falaram que a sessão about deles é a mais people. importante, mas eu acho que a And nossa é muito with importante, porque é Brazil sobre having as plans pessoas. for nuclear, E the people and the tendo workforce and Brasil how we projetos attract de young usinas, talents is nós absolutely precisamos pensar key. em como atrair jovens We are very talentos fortunate to para have with a us força today de to trabalho, o que present é essencial. E temos on this sorte de topic termos all of you. as melhores pessoas para And apresentarem nessa so the parte, session will hoje à take place in tarde. two parts. We'll Então, a first sessão hear vai from acontecer em duas partes. Sarah Cullen and Vitor Primeiro, vamos escutar a Fernandez Sara from the World Nuclear Conley, University program, da who focus WNU, on the nuclear Olympiad. e o And in the Vitor second Fernandes, que part, we venceu will a discuss education Olimpíada and training Nuclear da in Brazil, WNU. more Depois particularly, vamos falar with de three educação e distinguished capacitação no speakers Brasil, from principalmente, e Brazilian vamos ter universities três in Rio, palestrantes Pernambuco, distintos and de Sao Paulo, três who will present universidades no Brasil, no Rio, existing Pernambuco e São and Paulo, que new vão nuclear apresentar engineering programs. cursos de So let me now engenharia turn nuclear que já to existem e Sarah outros que vão and abrir. Victor. Sarah Então, Cullen is vou the training abrir para a coordinator Sara at e World Nuclear o Vitor. University. A Her Sara background é is in a gerente de energy comunicação development and energy systems no, engineering. na WNU. And Vitor E is o Vitor Vitor Fernandes is Fernandes the team leader of é the winning group of o chefe Olympians in da equipe que WNU Olympiad. venceu a Olimpíada de Chemical Energia chemical Nuclear em engineer who graduated magna cum laude in 2019, perdão. 2016 and holding a master's Ele degree in science and se technology formou of em engenharia radiation, minerals and em materials from the engenharia química e tem mestrado em ciência e Centro de tecnologia das radiações. Desenvolvimento da O Tecnologia mestrado dele foi Nuclear. realizado no Centro de Hope that was Desenvolvimento de right. Tecnologia Nuclear. And he Não sei se studied meu português foi nuclear bom, mas for three eu years tentei. and currently Ele pursuing a estudou PhD in engenharia nuclear nuclear materials. há 3 anos e está Let me fazendo now um first turn doutorado em to tecnologia de Sarah. reatores. Sarah, the floor is Então, yours. deixa eu passar primeiro para a Sara. Sara, a palavra é sua. Muito obrigada. Deixa eu compartilhar minha tela. Vocês estão vendo? Então, muito obrigada por essa apresentação. Vou começar a sessão com um panorama breve da, da WNU. Como vocês viram na terça-feira, a visão da WNU é desenvolver competências para os futuros líderes da classe nuclear e também desenvolver talentos para o setor no futuro. A nossa missão é treinar talentos para os usos pacíficos da energia nuclear, oferecendo um treinamento de ponta. Os nossos apoiadores são a WNA, a Agência Internacional de Energia Atômica e o Pacto.
Nós estamos crescendo como uma rede internacional trabalhando com duas organizações internacionais, duas associações internacionais e 27 instituições em 23 países. Vocês podem ver alguns apoiadores e pessoas com quem já trabalhamos os logos delas na parte de baixo da tela. Nós continuamos tendo sucesso oferecendo educação de qualidade dentro dos nossos valores, que incluem melhoria contínua, ambiente de ensino, diversidade, profissionalismo e liderança. Eu gostaria de focar em um desses valores, que é o aprendizado por toda a vida e oportunidades de network. Vou falar rapidamente sobre as nossas principais atividades no ambiente de ensino internacional. E depois vou mostrar o depoimento de um estudante falando do impacto desse treinamento nele. Nós oferecemos capacitação para todos os estágios da carreira, desde antes até executivos que já estão trabalhando com experiência. Nós oferecemos treinamento prático e atualizado em tópicos nucleares. Nós começamos em 2003 e temos publicado escritos de líderes da indústria. Então, temos também uma lista de referência. E temos também um instituto de verão, do qual eu vou falar mais tarde. Nós também temos cursos abertos a todos e recursos abertos a todos. Temos eventos e oportunidades de network que são abertos e também temos uma plataforma de inovação, principalmente focada no engajamento da rede. Todas essas atividades da WNU são parte do nosso trabalho em identificar lacunas na educação em atividade nuclear e tentando preencher esses espaços vazios. Então, eu vou falar um pouco de outras universidades e atividades. Vou descrever como é a nossa abordagem e qual que é o nosso impacto na educação internacional. Aqui há alguns cursos e você pode aprender mais sobre eles no nosso curso. Nós temos 9 mil ex-alunos em 90 países. Somos mais conhecidos pelos nossos cursos de verão. Ele já foi feito por vários profissionais de todos os ramos da indústria. Parte do objetivo é oferecer uma experiência de aprendizagem única e construir as futuras lideranças global no campo. Nós temos 1.214 ex-alunos em 85 países. O Instituto de Verão é um programa anual que trata de todos os aspectos do setor nuclear e também é uma ótima oportunidade de networking. Treinamos os alunos em necessidades em habilidades de liderança e comunicação que são vitais para o setor. Vários dos nossos ex-alunos hoje possuem posições de liderança em suas empresas. E vocês podem ler as histórias de sucesso deles no nosso site. Aqui são só algumas fotos do programa ao longo dos anos. O programa existe desde 2005 e acontece num lugar diferente em cada ano. Infelizmente, esse ano não foi possível realizá-lo e tivemos que tomar a decisão difícil de adiá-lo. Mas estamos muito ansiosos para começar o nosso programa de 2021 no Japão. Nós temos também um livro da WNU, que já está na 4ª edição, sobre energia nuclear no século XXI. Ela também é uma fonte é um recurso importante para professores, pesquisadores e alunos. Ele pode ser comprado no nosso site e é facilmente acessível para uma ampla gama de públicos. Também relacionado ao Instituto de Verão, nós também temos outros programas.
nós temos é, mais de 1.200 bolsas nesse curso ao longo dos anos. Nós lançamos uma plataforma de dedicação que foi é, pensada para oferecer um espaço de inovação, colaboração, que também facilita o network e facilita que as pessoas encontrem parceiros na colaboração em projetos. Então, é importante ficar atualizado sobre os eventos da WNU, que está sempre buscando preencher essas lacunas na indústria. Então, além do curso e do Instituto de Verão, outro programa é a de Tecnologia de Radiação. Esse é um programa de desenvolvimento intensivo em comunicação e liderança. O curso oferece um conhecimento amplo aos participantes sobre a tecnologia de radiação. E também, assim como o curso de verão, é uma ótima oportunidade de networking. E também serve como inspiração e motivação para os palestrantes e suas futuras carreiras. E vocês também podem ver sobre as histórias de sucesso e depoimentos dos alunos no site. A tecnologia avançada de radiação é, 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 é importante para pensar como produzir. Ela é extremamente envolvida na produção de isótopos. As aplicações da tecnologia são aproveitadas na medicina, na indústria e na herança cultural, no patrimônio cultural. Nós também temos um livro nesse ramo e que também está disponível para compra no nosso site, para qualquer pessoa. O programa que vocês todos conhecem é o programa da indústria nuclear hoje. É um programa que busca atualizar o conhecimento das pessoas hoje sobre o setor. Também inspira os participantes a realmente entender como eles se encaixam na indústria global e o que suas habilidades podem agregar. E isso também acontece no mundo inteiro. E em 2020, pela primeira vez, esse programa foi feito online. E vamos ter um curso em novembro. Tem outra área que também estamos oferecendo treinamento, que é na produção de urânio. Esse programa foi criado com a premissa que a expansão mundial da energia nuclear é muito provável e o que vai precisar de uma maior produção de urânio, e precisando nos oferecer as habilidades e competências relevantes para as pessoas conseguirem realizar isso. Foi estabelecido em 2006 e era focado em treinamento profissional, cobrindo um amplo espectro da forma de mineração do urânio, incluindo também a proteção do meio ambiente e da saúde do trabalhador. A radiação é também um foco desse programa. Essa é uma das fotos do curso e de alguns participantes. Temos muitos participantes da China. E que muita gente recebe também financiamento da Agência Internacional de Energia Atômica. Hoje também, o domínio do inglês é um recurso essencial para os trabalhadores do setor nuclear. Nesse curso que nós oferecemos também, você tem acesso a um ambiente em que se fala inglês para você poder praticar. É um curso que faz parte também do Instituto de Verão e acontece todo ano. Baseado nesse curso, nesse livro, comunicando-se efetivamente com o inglês nuclear, que também aproveita para treinar você em termos técnicos e
aumentar a sua confiança ao discutir o tema em inglês. Então, o programa de melhoria executiva da WA é um novo curso para executivos sêniores que oferece um amplo conhecimento do setor nuclear no mundo, também melhora as habilidades de liderança e influencia a entender melhor o papel de liderança no setor nuclear no mundo. O objetivo do curso é atender a demanda de altos executivos no setor, desenvolvendo sua habilidade de liderança. E ao longo dos anos recebemos feedback fantástico no programa. Essa avaliação também nos encorajou a pensar um novo curso mais específico para executivos sêniores. O setor nuclear nunca foi mais desafiador do que hoje para executivos sêniores. Os executivos sêniores têm que passar por muita competição e explicar o setor nuclear para líderes mundiais, que requer uma série de habilidades muito específicas. Nosso programa cobre uma lacuna nessa área e coloca os executivos sêniores uns junto com os outros, trabalhando em suas habilidades para ter mais confiança. O programa final que eu vou falar hoje, e que Felipe vai falar depois de mim, é a Olimpíada Nuclear, que é um programa para estudantes universitários. A Olimpíada Nuclear liga vários alunos que estão empolgados com o campo da tecnologia e lhes dá uma voz no cenário mundial. E a gente sente que isso é muito bom para os nossos estudantes e também conscientiza o público sobre os usos pacíficos da energia nuclear. O vencedor da última Olimpíada está aqui de joelhos no meio da foto. Então, muito obrigada por escutar essa apresentação. Se vocês querem conferir qualquer um desses programas, é só vocês olharem no nosso site que está na tela. Você também pode mandar e-mail e se conectar com a gente nas mídias sociais. Então, eu vou passar de volta para você, Virginia. Muito obrigada, Sara. Acho que você introduziu muito bem o assunto de hoje. Então, vou passar a palavra para você, Victor, e aí a gente vê se surgem perguntas para Victor ou Sara depois dessa apresentação. Olá a todos, eu sou o Victor. Hoje eu vou falar da nossa experiência e projeto nas Olimpíadas da WNU de 2019. Primeiro de tudo, deixa eu me apresentar e os membros da minha equipe. Eu sou o Victor, sou mestre em reatores nucleares e estou fazendo um PhD em energia nuclear também. Ana Flávia, Edilane, Luciana e Natália são os membros da minha equipe e fomos orientados pelo professor Amir Zacarias. É uma honra dizer que somos os vencedores da Olimpíada Nuclear de 2019 da WNU. Foi uma das melhores experiências da minha vida. Para ser sincero, eu gostei de participar dessa Olimpíada mais do que eu imaginei. Foi uma experiência única desde o início. Todo o cronograma, os planos para desenvolver o nosso projeto me ensinaram muito. E cada etapa foi importante para mudar o meu conhecimento sobre radiação nuclear. Vou apresentar um resumo do trabalho que eu apresentei na final. Primeiro de tudo, vou falar sobre a primeira fala que eu ouvi sobre radiação. Quando eu era criança, eu achava que radiação me daria superpoderes e eu seria um super-herói, teria superpoderes. Agora, já formado, eu percebi que não era bem assim. E eu aprendi que, na verdade, sim, a radiação era usada por super-heróis.
Esses são os cientistas e físicos que deram suas vidas para estudar como que a radiação poderia ser usada não só para melhorar nossa vida, mas como poderia ser usada para salvar vidas. Infelizmente, essa história também tem um vilão. No desenvolvimento desse trabalho, eu e minha equipe descobrimos que o real vilão era a falta de conhecimento. A gente, enquanto humanos, tem dificuldade de lidar com o que a gente não sabe. E isso não é exceção. A energia nuclear não é exceção. Falando do Brasil, o Brasil tem 2 usinas nucleares, Angra 1 e Angra 2, com uma produção nominal de 2.000 megawatts, o que representa mais ou menos 3% da geração de energia nacional. No cenário brasileiro, as perspectivas da energia nuclear são positivas. Os projetos envolvem a conclusão de Angra 3 e implementação do reator multipropósito brasileiro, RMB, que envolve o estudo de radiofármacos, que até agora eram apenas importados. Na medicina nuclear, radiofármacos são usados. São substâncias que têm elementos radioativos em sua composição. São usados muito em oncologia e cardiologia. O seu uso permitiu 2 milhões de procedimentos médicos serem feitos no Brasil por ano, considerando que 30% desses coberto pelo SUS. Esses são alguns dos brasileiros que tiveram suas vidas salvas pelo uso de radiação. O nosso grupo entrou em contato com essas pessoas, ouviu suas histórias e conseguimos entender melhor ainda o uso da radiação na nossa sociedade. Então, durante um mês, fizemos questionários com diversas pessoas ao redor do Brasil. O objetivo era entender o conhecimento da população, a partir de uma pequena amostra da população brasileira, sobre elementos radioativos e radiofármacos. Fizemos 9 perguntas. As perguntas de 1 a 3 estabeleciam o perfil dos respondentes, 4 a 7 verificavam o conhecimento deles e o quanto eles aprovavam o uso desses fármacos. O 8 e 9 investigava a percepção da população no uso de energia nuclear para geração de energia. Entramos em contato por meio de mídias sociais e e-mails, e esse questionário também foi impresso e aplicado num evento no CDTN, Centro de Tecnologia Nuclear. Fizemos o questionário com 348 pessoas de diferentes regiões, a maioria do sudeste do país. Quase 96,2% dos participantes eram dessa área. Além disso, é importante ressaltar. Perdão. A maioria das respostas vieram dessa região. Além disso, é importante ressaltar que a maioria dos centros de pesquisa estão localizados na região sudeste do país, bem como os reatores nucleares. Notamos que tem uma alta concentração de respostas de universitários, pessoas com educação superior. Também fizemos muitos dos questionários no CDTN, onde existem muitos alunos e professores e técnicos, e analisamos as respostas dos participantes em relação aos radiofármacos. 39% disseram ter bom conhecimento ou muito bom conhecimento do tema. 77% deles nunca tinham passado por nenhum procedimento que envolvesse radiofármacos. E alguns também não sabiam se tinham passado ou não. Além disso, 34% desses participantes mostraram que tinham algum conhecimento sobre a produção desses medicamentos. Depois de ouvirem sobre o assunto no questionário,
tivemos a resposta de que 73% concordariam em utilizar esses fármacos. Fizemos também um estudo simplificado na percepção pública sobre energia nuclear. Avaliamos as razões principais para as pessoas serem contra a energia nuclear e os resultados foram comparados com uma pesquisa feita pela Eletronuclear. A pesquisa mostrou que as justificativas para uma avaliação negativa são semelhantes entre aqueles que não têm nenhum conhecimento ou têm muito pouco conhecimento sobre o assunto. Considerando a resposta de que a maioria deles tinham acesso às informações por televisão e mídias sociais, concluímos que essas pessoas tinham informações provindas de fontes que ressaltavam os aspectos negativos da energia nuclear. A conclusão é que, diante dos dados coletados, foi possível observar que o conhecimento sobre radiofármacos e energia nuclear era baseado muito fundado em cima da quantidade de conhecimento. A justificativa das avaliações negativas vieram de pessoas que tinham muito pouco ou nenhum conhecimento sobre o campo. E sem a instrução correta e informação correta, as pessoas ficam vulneráveis a informações que simplesmente ressaltam aspectos negativos e criam preconceitos. Dessa forma, identificamos a necessidade de criar estratégias para melhorar esse cenário. Assim, entendemos que é importante que a educação brasileira, o sistema brasileiro de educação, se envolva com a ciência nuclear e que inclua esse campo de conhecimento. É importante também que hajam programas de popularização do conhecimento científico, de acessibilidade do conhecimento para mais membros da população e também de propagação de informação a respeito dos usos positivos da radiação. Verificamos que a educação é muito importante para melhorar a percepção pública sobre esse assunto. É importante dizer que cada etapa conta para criar meios de viabilizar informação correta e, portanto, um mundo melhor para todos nós. Somos muito gratos a todas as instituições e organizações que nos apoiaram e que tornaram esse projeto possível. E, claro, muito obrigada por sua atenção. Muito obrigada a Sara e ao Victor. E, Victor, meus parabéns pela vitória das Olimpíadas de 2019. É muito bom ouvir como foi uma experiência tão boa para você. Você mesmo disse uma das melhores da sua vida. Então, é muito bom ouvir isso. E não tem nada mais gratificante para as pessoas que fizeram esse programa ouvir diretamente dos participantes o quanto foi bom. Isso é ótimo. Eu vejo que tem uma pergunta no chat. Acho que a Sara já colocou a informação adicional no chat. Era sobre idade, requerimentos de idade e de formação. Então, como depende do programa, é melhor verificar o site e então perguntar diretamente para a Sara. Ela colocou o e-mail para informações adicionais diretamente no chat. Então, agora acho que é hora de irmos para a segunda parte da nossa discussão. Vamos concentrar um pouco mais no Brasil e educação nuclear no Brasil. Vamos começar com um panorama, uma apresentação feita por Helen Coury. A Helen é professora titular do Departamento de Energia Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco. Ela tem PhD em Física Nuclear. Ela desenvolve
pesquisa em dosimetria e instrumentação nuclear. É também coordenadora do Laboratório de Metrologia das Radiações Ionizantes e também trabalha no Museu de Ciências Nucleares. Helen? Bom, primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer os organizadores por esse convite e por essa oportunidade de falar sobre educação nuclear no Brasil. No curto tempo que eu tenho, eu vou tentar compartilhar uma série de informações sobre o que aconteceu aqui no nosso país para vocês terem uma ideia de como estamos trabalhando no Brasil. Estamos buscando pesquisadores de alto nível nessa área. Primeiro de tudo, gostaria de mostrar como a atividade nuclear começou no Brasil. E começou nos anos 50. Em 1951, o governo estabeleceu o CNPq, o Conselho Nacional de Pesquisa. Conselho de Pesquisa em Energia Nuclear. Em geral, as atividades estão relacionadas com aplicações de radioisótopos para propósitos de biomedicina. Em 1956, o Instituto de Energia Atômica, atualmente o IPEM, Instituto de Pesquisa em Energia e em Energia Nuclear. Então, como eu falei no começo das atividades nucleares no Brasil, foi em 1951. Em 1956 foi criado o Instituto de Energia Atômica e o IPEM, o Instituto de Pesquisa em Energia Nuclear. Em 59, esse instituto começou a produção de produtos radiofármacos. Além da presença da grande quantidade de minerais de urânio no estado de Minas Gerais, a UFMG contribuiu com a criação do Centro de Tecnologia e Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear. E, em 1956, a Comissão Nacional de Energia Nuclear foi criada. Em 1958, foi colocado em operação o primeiro reator nuclear na América Latina. Esse reator ficava no IPEM, em São Paulo. Próximo slide. Em 1966, um grupo de pesquisadores da Universidade de São Paulo, na Escola de Agricultura, começou pesquisas na área de agricultura, usando materiais radioativos. Junto com o Departamento de Energia Nuclear na Universidade de Pernambuco, foi criado um Centro de Pernambuco para aplicações nucleares. Nós pesquisamos com um radiador de cobalto. Hoje, esse centro de pesquisa, que foi iniciado em 68, foi transformado no Departamento de Energia Nuclear da UFPE. Em 1956, a Comissão Nacional de Energia Nuclear foi criada. E próximo. Próximo slide, por favor. Eu tento te dar o controle remoto. Você recebeu? Deixa eu ver se eu consigo. Sim, pronto. Então, em 1970, o governo decidiu começar a construção da usina nuclear. Claro que essa atitude melhorou os cursos e as atividades nucleares no país. Como o Vitor disse hoje,
Nós estamos numa situação boa porque o governo quer, mais uma vez, continuar a implementar e desenvolver as nossas usinas. Eu montei esse mapa para mostrar onde estão as áreas em que atividades nucleares são desenvolvidas. Como você vê na região Sudeste e na Nordeste. O Vitor disse que a maior parte são no Sudeste, em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E no Nordeste, em Pernambuco. Muitos institutos de energia nuclear, como o IPEN, CDTN, a ENGIE, CTCN, e institutos de desenvolvimento e atividades educacionais, são parte de universidades públicas, como a do Rio de Janeiro, de Pernambuco, de Minas Gerais, São Paulo e por aí vai. Não consegui, Virginia, próxima, por favor. Como você sabe, o desenvolvimento do setor nuclear é muito relacionado à educação e qualificação para que existam especialistas na área. Nesse caso, nós entendemos o treinamento nuclear no Brasil em 3 níveis: a graduação, a pós-graduação e a especialização. A especialização seriam cursos curtos, que nós damos para o pessoal da indústria, de hospitais, para fiscais de meio ambiente e tudo mais. Então, eu vou tentar falar um pouco dos cursos de graduação e de pós. Nos cursos de graduação, a gente tem 2, um no Rio e um em Pernambuco. E vai ter um novo agora, que o professor Cláudio vai falar mais. Então, vou deixar para ele essa parte. E cursos de pós-graduação, nós temos 7 mestrados e 5 doutorados. Próximo. É importante que os cursos de pós no Brasil... perdão, o outro slide. Isso. Os cursos de pós precisam de autorização e da avaliação da CAPES, que é a coordenação de melhora do pessoal de educação superior, que é parte do Ministério da Educação. Sem a autorização desse órgão, os cursos de pós não podem operar. E a CAPES também é responsável pela avaliação e para promover a cooperação científica internacional. Próximo. Antes de falar dos cursos específicos da nossa área nuclear, é importante dizer que a CAPES avalia os cursos considerando a infraestrutura, o número de publicações, o número e a qualidade dos alunos, e uma variedade de tópicos, que no final dá um conceito para o curso. O conceito varia entre 3 e 7. 5, 6 e 7 são considerados cursos muito bons. E 7 é para os cursos excelentes. No caso de 7, eles também levam em conta a internacionalização do curso. Quantos alunos de intercâmbio e por aí vai. Então, agora eu vou tentar falar um pouco dos cursos de pós-graduação na nossa área, e cada um tem um conceito na CAPES. A CAPES também divide os cursos em áreas diferentes. Vou falar um pouco dos cursos na área nuclear, que são alocados pela CAPES na área de engenharia, na área engenharia 2. A gente tem cursos na área da física, da biofísica e outros cursos que têm nas suas áreas de pesquisa algumas atividades na área nuclear.
principalmente em cursos que têm aplicações médicas e industriais, mas não vou falar deles. Vou falar só dos cursos classificados como na área de engenharia nuclear pela CAPES. Então, sobre os cursos de graduação. O primeiro é o curso da UFRJ, que foi o primeiro curso de graduação em ciências nucleares. E trata de física de reatores, de física aplicada, de análise de segurança e de engenharia do fator humano. O segundo, próximo slide, é o nosso curso aqui na Universidade Federal de Pernambuco, na região Nordeste. E esse curso é o único curso nas regiões Norte e Nordeste que na área. E no nosso caso não é só energia nuclear, como na UFRJ. No nosso curso a gente tem energia nuclear e energias renováveis. A gente fala de energia solar, energia eólica e energia de biomassa. Esse aqui é o único curso no Brasil que tem as duas áreas juntas, energia nuclear e energias não nucleares. Próximo, por favor. Sobre os cursos de pós-graduação, primeiro nós vamos falar sobre o curso no Instituto de Engenharia Militar, que é no Rio de Janeiro. Esse foi o primeiro curso na área de aplicações nucleares. Eles começaram as atividades em 1958 com uma especialização em engenharia nuclear. Em 69, fizeram um curso de mestrado em engenharia nuclear. As áreas de pesquisa são reatores nucleares, controle ambiental e o conceito na CAPES é o 3, que fica no Rio de Janeiro. Próximo, por favor. O outro também no Rio de Janeiro é o curso de engenharia nuclear. E é um curso em ciência e tecnologia nuclear. Só tem um mestrado que começou em 2010. Também tem o conceito 3 na CAPES. E fica no Instituto de Engenharia Nuclear, que é da Comissão Nacional de Engenharia Nuclear. E as áreas de pesquisa são indústria, saúde, segurança e ambiente. E as aplicações da energia nuclear. Próximo slide. Então, subindo para Minas Gerais, na região sudeste, ainda no sudeste, a gente tem o CDTN, que é outro instituto da Comissão Nacional de Energia Nuclear. E esse curso é em Ciência e Tecnologia de Radiação, Minerais e Materiais. É uma área relacionada à área de Ciências de Materiais e Minerais. Esse é um mestrado que começou em 2002 e o doutorado começou em 2010. E o conceito na CAPES é 4. Próximo. Agora também temos em Minas Gerais, na mesma cidade, Belo Horizonte, um outro curso em engenharia um curso no Departamento de Engenharia Nuclear da UFMG. E é um curso que também tem mestrado e doutorado. E o conceito CAPES é 5. E as áreas de pesquisa são ciências de radiação e engenharia em energia nuclear. Agora subindo para o Nordeste. No Nordeste, em Pernambuco. Em Pernambuco, a gente tem um mestrado e um doutorado. E esse programa tem áreas. O nome do nosso curso é curso de Energia e Tecnologias Nucleares. E a gente tem áreas em dosimetria, tecnologia de reatores, aplicações de radioisótopos na agricultura e na medicina, e no meio ambiente, e fontes renováveis de energia. E em 97, a gente começou o doutorado
A gente tinha um, a gente tinha um instituto relacionado com a ciência nuclear, que hoje já tem um curso também de pós. Nosso curso é, é o único de pós-graduação na área Norte e Nordeste, o que contribui bastante para a qualificação de recursos humanos nessas regiões, incluindo as aplicações nucleares da tecnologia nuclear na agricultura e medicina. E até 2019, a gente teve 417 mestres e formamos também 199 doutores. Voltando para o Sudeste, nós temos um programa de engenharia nuclear. O professor Jean vai falar mais desse curso, mas só para vocês saberem que a gente tem é um curso com conceito 6, e as áreas de pesquisa são físicas de reatores, engenharia de reatores, física nuclear aplicada, análise de segurança e engenharia de fatores humanos. O número de dissertações de mestrado defendidas durante o período de operação do curso foi de 634 e 340 teses de doutorado. E o outro maior curso de graduação é em São Paulo, no IPEM. Como vocês vão ver no nosso histórico, foi um dos primeiros institutos que começou a operação no Brasil. E o IPEM também é um curso com conceito 6 na CAPES. E as áreas de pesquisa são aplicações nucleares, materiais nucleares e reatores nucleares. E esse curso teve 1.932 dissertações de mestrado defendidas e 976 teses de doutorado defendidas. Além desses cursos que eu mencionei que são classificados pela CAPES na área de engenharia, também queria apresentar um curso de pós-graduação do Instituto de Radioproteção e Dosimetria, IRD, que é da Comissão Nacional de Energia Nuclear. E esse curso fica no Rio de Janeiro. E por que eu selecionei esse curso? Porque ele é muito ativo na área de radioproteção e dosimetria. As áreas de pesquisa são biofísica de radiação, física médica, metrologia, radioecologia, e o conceito CAPES é 4. É importante dizer que a maioria dos cursos... Por favor, próximo slide. A maioria dos cursos recebe alunos de outros países, principalmente da América Latina. Eu sei que o meu curso recebe intercambistas da América Latina e outros também. Então, a educação no Brasil contribui também para os países em volta do Brasil, aqui na América Latina. Então, uma pergunta pode ser: onde que esses alunos trabalham depois da graduação? Normalmente, eles trabalham em faculdades, universidades públicas e privadas, laboratórios governamentais, institutos de pesquisa na eletronuclear, no INB, na indústria de petróleo, em instalações médicas, em cursos de ensino médio e cursos técnicos. Muitos deles também estão se mudando para outros estados, onde ainda não há atividade nuclear, mas que vão ser iniciadas. Como eu disse, também tem cursos menores para indústria e outras áreas médicas, como radiação, produção de radiação, legislação nuclear, dosimetria. Todos esses cursos que eu falei, eles dão esses cursos breves. E esses cursos curtos são para atender as necessidades das indústrias e das instalações médicas.
Próximo. Além da educação formal que eu mencionei, eu gostei que o Vitor mostrou que é importante trabalhar com a população para disseminar informação sobre os benefícios do uso de radiação nuclear. A gente criou aqui no meu departamento de energia nuclear um museu de ciência nuclear. Esse museu é uma forma não formal de envolver a população, é um espaço educacional e cultural para disseminação e socialização do conhecimento das aplicações de energia nuclear em medicina, indústria, agricultura e geração de eletricidade. Foi criado em 2010, recebeu cerca de 5.000 visitantes por ano. E é muito bom ver que depois das visitas, em geral, as pessoas dizem: "Nossa, eu não sabia disso. Ah, eu sabia que o nuclear, eu não sabia que o nuclear era bom. Eu só sabia da parte ruim, eu só pensava nas bombas." Então, em suma, é uma outra forma de entender a educação na área nuclear. Que vocês podem ver um grupo de crianças, de escolas, de universidades, o público em geral. A gente também faz webinars com esse conteúdo, produzimos materiais didáticos para ajudar professores. Esse material pode ser dado para os alunos, e isso é uma maneira de estender a educação nuclear. Então, dentro do tempo curto que eu tenho, de novo, me desculpe, eu me organizei tão bem e acabou que aconteceu um problema com a apresentação. Mas estou aqui para perguntas e comentários. Muito obrigada. Thank you very much. Thank you very much, Helen. Muito obrigada, Helen. All went well and No final deu tudo certo. you made a very good Você fez uma apresentação muito abrangente, muito boa. a couple of questions have Estou come in vendo que apareceram chat. algumas perguntas no chat. Maybe it would be good to Talvez seja uma boa ideia the other two continuar com os outros dois questions palestrantes, porque as perguntas podem ser gerais para todos os apresentadores de hoje. Eu vou propor que a gente escute os outros dois palestrantes e esperamos que tenhamos algum tempo para discussão no final. O nosso próximo palestrante é o professor Su Jian. Ele é professor de engenharia nuclear na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele tem uma graduação e mestrado em engenharia mecânica na China e um doutorado em engenharia de reatores nucleares. Ele é membro do corpo docente desde 1998, foi também o chefe do departamento de 2009 a 2013. Então, o professor Su vai falar sobre a estrutura do currículo do programa de engenharia nuclear na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, professor Su, a palavra é sua. Muito obrigada, Virginie. Gostaria de agradecer os organizadores pelo convite tão gentil. E depois da apresentação da professora Helen Cury, minha fala vai ser mais simples. Eu vou falar sobre educação nuclear na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu trabalho na Escola Politécnica da Universidade, no Departamento de Engenharia Nuclear. Vou falar de alguns eventos-chave. A engenharia nuclear no Brasil começou em 1792 na
Academia Real de Artilharia, Fortificação e Design. E atualmente é o IME, é o Instituto Militar de Engenharia. Tem um curso de mestrado lá. Há também a AMAN do Exército Brasileiro. E a Escola Politécnica, a Poli. Na época, o Brasil era um império. E depois se transformou numa organização civil. E aí se tornou a Escola Politécnica. Era uma escola de engenharia a partir de então civil. Na década de 1920, a Universidade do Rio de Janeiro se transformou na primeira universidade federal do país, e se transformou na UFRJ. A pós-graduação na UFRJ começou em 1963. Esse é o começo do programa de pós-graduação. Começou em engenharia química e depois engenharia mecânica. E aí o programa de mestrado em engenharia nuclear começou no COP em 1968 e em 1979 eles começaram o programa de doutorado em engenharia nuclear também na COP. Então, em 2010, 10 anos atrás, começou o programa de graduação em engenharia nuclear, como parte da Poli e da COP, dentro da UFRJ. Depois de 2010, a UFRJ passou então a ter todos os 3 níveis de educação universitária. Então, de mestrado, temos mais de 600 mestrandos que concluíram o mestrado. No doutorado, temos mais de 300. E, no nível de graduação, temos atualmente 53 engenheiros nucleares. Temos atualmente 30 alunos de mestrado, 117 alunos de doutorado e 150 alunos de graduação. Metade dos alunos de mestrado tem financiamento, tem bolsa de pesquisa, e 45 dos doutorandos têm uma bolsa com dedicação de tempo integral. A maioria dos outros são estudantes em tempo parcial que trabalham na indústria nuclear ou fazem parte de organizações nucleares. O nosso departamento é pequeno. Por muitos anos tivemos 12 professores e atualmente temos 17. 9 são professores titulares, todos eles ligados ao CNPq. Muitos deles estão perto da aposentadoria. Estamos preocupados com a reposição desse corpo docente. Temos professores mais jovens. Temos 3 professores associados, 5 professores assistentes e também 6 membros adjuntos. São colaboradores que também lecionam. Temos também a equipe administrativa e técnica. A pesquisa é dividida em 5 áreas de pesquisa: física de reatores, engenharia de reatores, física nuclear aplicada, análise de segurança e engenharia do fator humano.
O corpo docente é dividido nessas áreas de pesquisa. Temos 4 laboratórios: o laboratório de instrumentação nuclear, o laboratório de monitoramento e processamento, o laboratório de física nuclear e fator humano, laboratório de simulação e métodos em engenharia, laboratório de análises ambientais e simulações computacionais, também na física aplicada nuclear. Também temos um laboratório de ensino. É um laboratório de computação para os alunos de pós-graduação e também de graduação. Eu vou mostrar agora a estrutura de custo do programa. A estrutura do curso do programa. Essa estrutura é semelhante em todo o país. Temos um programa de 2 anos, 8 trimestres e 3 anos no máximo. É esperado que o aluno termine o seu mestrado em 2 anos, ou seja, 8 períodos letivos. É comum que as pessoas adiem para 3 anos e esse é o máximo. No primeiro período, os alunos devem fazer 4 cursos comuns, em comum: física nuclear, física de reatores, engenharia de reatores e monitoramento e segurança de usinas nucleares. Todos os alunos de mestrado em tempo integral devem fazer esses 4 cursos. No segundo período, eles têm apenas um curso em comum, obrigatório, que é a radioproteção. Então, no total, eles têm 5 cursos obrigatórios em comum. Os outros cursos devem ser escolhidos de acordo com a área de pesquisa. Então, eles têm 3 cursos eletivos que devem escolher. O mesmo no terceiro período, os alunos devem apresentar um seminário de mestrado. E uma vez aprovado, o aluno se torna candidato ao mestrado. A partir de então, o aluno se volta para a pesquisa em si e a escrita da dissertação. A maioria das universidades brasileiras, cada curso tem 45 horas aula que valem como créditos. Um aluno de mestrado deve ter 360 horas aula no total. No programa de doutorado, tem muito menos cursos e muito mais pesquisa. Apenas 4 cursos e eles são eletivos. Esses cursos ou disciplinas devem ser, muitas vezes, na área nuclear. Depois dessas disciplinas, o aluno passa por um processo de qualificação. A partir de então, ele se torna um candidato a doutor e, durante 2 anos, se dedica à pesquisa. O aluno deve publicar pelo menos um artigo num periódico qualificado internacional. Então, se ele não terminar em 4 anos, tudo isso, ele tem no máximo 5 anos para terminar. No programa de graduação, o programa tem uma duração de 5 anos. Como a grande maioria dos programas de graduação no Brasil.
dividimos o curso em semestres, os períodos letivos. Então, de créditos de disciplinas obrigatórias, temos 178 créditos, 4 créditos de disciplinas complementares, que são escolhas mais restritas, 32 de disciplinas complementares. Isso é o mínimo requerido pelos nossos critérios do Ministério de Educação. Para que o aluno possa ter mais tempo para focar em cada assunto e também participar de outras atividades complementares, eles têm um certo período livre. Então, a estrutura do curso é essa. É semelhante a outros programas de graduação. Portanto, se um aluno quiser mudar de programa, ou se um aluno de outro programa quiser vir para a engenharia nuclear, é possível, durante os 2 primeiros anos, fazer essa transição. Isso vale para todos os cursos de engenharia. Tem 4 cálculos, 4 físicas experimentais, química e algumas outras coisas. E aí os cursos específicos em engenharia nuclear começam a partir do 3º ano. A partir de então, temos mais de 50% dos cursos específicos à engenharia nuclear ensinada pelo corpo docente do departamento. Temos usinas nuclear, segurança, análise de segurança, ciclo de combustível, entre vários outros cursos. Tem uma lista detalhada que eu vou pular para economizar o nosso tempo. Então, no 4º ano, tem 8 disciplinas obrigatórias e o aluno que completar essas disciplinas obrigatórias conclui o 4º ano de engenharia nuclear. No 5º ano, tem mais 2 disciplinas obrigatórias em energia nuclear e mais algumas disciplinas poucas optativas para que possam focar na sua conclusão de curso, no trabalho de conclusão de curso. Existem várias disciplinas eletivas que os alunos podem escolher um total de 8 disciplinas eletivas, podem escolher a partir de uma opção de 25 disciplinas. Então, ele pode escolher disciplinas de mais de uma área. Então, os nossos números. Temos 83 pós-graduandos no programa de engenharia nuclear. Digo, que graduaram na graduação. Então, em 2019, houve 13 formandos que se graduaram em engenharia nuclear. Esse número deveria atingir 16 esse ano, mas devido à pandemia ficamos com 5. E onde esses engenheiros nucleares estão agora? Onde estão estudando ou trabalhando? 26 deles estão trabalhando numa estatal chamada Amazu, que faz parte da Marinha Brasileira, onde se está desenvolvendo o reator multipropósito, RMB. Então, eles estão focados em reatores, né?
3 deles são oficiais da Marinha. Um deles trabalha no CNEM. 5 são alunos de doutorado ou de mestrado. 6 deles estão no setor financeiro. 4 estão em outros setores, estão em startups, na Ambev também, ou em empresas de consultoria. Alguns foram para os Estados Unidos para a pós-graduação e fazem atualmente parte do corpo docente de universidades americanas. 4 estão na Europa. 2 em um programa de mestrado e 2 trabalhando no setor nuclear na França. Então, temos alguns fora do país e alguns no país e a maioria no setor público. Todos estão empregados, trabalhando para a indústria ou para o governo, ou então estão estudando no país ou no exterior. E, finalmente, já falei do doutorado, de mestrado e dos cursos de graduação. Todos os cursos de graduação nas universidades federais são gratuitos no Brasil. Então, o estudante e a família não precisam pagar nada. E alguns deles recebem bolsas. Mas, por outro lado, os programas de certificado e os cursos curtos, né? Eles são pagos porque eles não são a parte essencial. Então, o nosso programa tem 360 horas. É chamado um programa de especialização, que é um programa de pós-lato sensu. Nosso programa também é qualificado como capacitação ou capacitação profissional. Temos programas de especialização oferecidos pela INB, pela Abidam e pela Marinha. Esses programas são financiados por empresas e por organizações. E, no momento, temos um módulo de propulsão nuclear de especialização para oficiais da Marinha. Então, só para concluir a minha apresentação, eu mostrei que a UFRJ oferece uma alta qualificação em engenharia nuclear. Os programas são bem estruturados e os currículos bem focados em eletricidade nuclear. Então, são reconhecidos pelo Comitê Nuclear do Brasil. Os programas de certificado já foram oferecidos e reconhecidos por empresas e organizações. Nós buscamos a excelência em educação superior. Muitos dos cursos são o conceito 6, o que significa que são ótimos. E esperamos atingir o conceito 7 um dia. E os engenheiros nucleares estão felizes com o curso. E gostariam que houvesse mais engenheiros nucleares se formando por ano. E toda essa colaboração com a plataforma industrial tem gerado frutos. Vários entraram para o setor nuclear e trabalham para empresas de geração nuclear ou então para empresas de petróleo e trabalham também para multinacionais. Então, muito obrigado. Eu devolvo a palavra para a Virginia.
Obrigada, obrigada, professor Su. Foi muito interessante ouvir os detalhes do programa e também o que acontece com os formados. E interessante é saber onde que eles podem trabalhar, as carreiras possíveis. Eu gostaria de dar os parabéns para os nossos palestrantes até agora, porque estamos precisamente no tempo. E gostaria de passar a palavra para o nosso último palestrante, que agora a gente já ouviu falar dos cursos que já existem, e o nosso palestrante final vai falar das perspectivas de novos cursos. Então, professor Cláudio Geraldo, ele é um professor titular de, de Engenharia de Materiais na Escola Politécnica, e ele coordenou o grupo que sugeriu o começo de um curso de engenharia nuclear que vai começar em 2021. Então, a gente vai saber mais agora desse novo curso. Professor Cláudio, a palavra é sua. Ok, obrigado pela sua gentil apresentação. Vamos mudar um pouquinho a ideia dessa apresentação, porque agora eu vou falar do novo curso que a gente está lançando em São Paulo e vai começar no ano que vem. Então, a ideia de um curso de engenharia nuclear na USP não é nova. Eu ouvi falar que já tem conversa sobre abrir esse curso desde o ano 2000, mas a gente começou a materializar isso no final de 2009, mais especificamente. Então, preciso falar primeiro dos parceiros que estão envolvidos nesse novo curso. Primeiro, a Escola Politécnica, onde eu trabalho. E a nossa escola é uma das escolas mais tradicionais de engenharia no Brasil. Claro que não tão velha e tão antiga quanto a UFRJ, mas a gente é bem antigo para os padrões brasileiros. A gente pode pensar na Escola Politécnica como a maior escola de engenharia no estado de São Paulo. Nós oferecemos cursos de graduação e pós-graduação em muitas áreas, mais de 70. E a engenharia nuclear é uma das áreas novas que a gente está abrindo agora. Uma outra parte é o IPEM, que é o Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares. A professora Ellen Cury já falou um pouco da história do IPEM. O IPEM começou como um Instituto de Engenharia Nuclear. E é por isso que o reator lá se chama IEA-AR1. R de Research, pesquisa, e IEA é de Instituto de Energia Nuclear. Eles são um instituto de pesquisa cujo principal objetivo não é o ensino, mas eles possuem um mestrado e um doutorado em engenharia nuclear, diplomas que já são bem estabelecidos, bem reconhecidos no Brasil. Então, essas duas instituições colaboraram ao criar esse curso. Essa é uma foto do meu departamento de Engenharia Metalúrgica, que vai receber o curso de Engenharia Nuclear. E essa é uma foto do Instituto de Engenharia, do Instituto de Energia Atômica no Brasil, e esse é um reator funcionando. É um reator que ainda opera e que produz radiação, como vemos nessa linda radiação emanando do núcleo do reator.
Então, se você tem interesse, você pode visitar o reator enquanto ele está em operação. É um jeito bem legal de mostrar que a energia nuclear não é perigosa. Você pode andar em volta de um reator em operação. Claro que ninguém fala da energia que está sendo produzida lá. Falando agora do curso, a gente tem que entender como os cursos de engenharia da Escola Politécnica funcionam. Em primeiro lugar, estamos no meio de uma nova forma de ensinar engenharia. A gente começou essa forma em cerca de 2010, que a gente chama de um currículo com 3 estruturas, que, na verdade, a terceira estrutura curricular, depois de 2 versões mais antigas. E a forma que a gente faz é assim. A gente tem todos os cursos de engenharia na universidade da Escola Politécnica, trabalhando num bloco de 8 semestres, então 4 anos. Entre essas denominações, a gente tem 2 departamentos que são de metalurgia e de materiais. E essas 2 denominações têm uma coisa em comum, que é que elas compartilham os 3 primeiros cursos, 3 primeiros anos do curso, compartilhando as mesmas disciplinas. Então, isso é importante porque a gente decidiu incluir a engenharia nuclear nessa estrutura. Então, na engenharia nuclear, a gente também tem esses 3 anos de disciplinas comuns, junto com a metalurgia e a engenharia de materiais. Então, a formação na Escola Politécnica é uma formação de 5 anos. E o último ano é um ano modular. É uma opção para os estudantes. O aluno pode continuar na própria especialidade. Por exemplo, um engenheiro metalúrgico pode fazer uma especialização em engenharia metalúrgica no 5º ano, ou o estudante pode escolher uma outra especialidade. Então, idealmente, um aluno de engenharia civil pode fazer um módulo de engenharia de materiais para melhorar a formação dele em engenharia civil. Então, depois disso, é importante porque isso dá ao aluno o direito de trabalhar como engenheiro na indústria. Então, o 5º ano do curso é o que dá ao aluno a permissão para trabalhar como engenheiro no Brasil. Mas depois disso, o aluno pode fazer um curso de pós-graduação. A gente também oferece pós-graduação. E a níveis de mestrado e doutorado na Escola Politécnica. Isso é um panorama da grade curricular dos novos cursos de engenharia. E tudo aqui que está até o 6º semestre é esse ciclo básico, essas disciplinas que são compartilhadas pelos 3 cursos. É claro que às vezes a gente mudou esse ciclo básico para incluir conteúdos de engenharia nuclear. A ideia é que seja comum para os 3 cursos. No semestre 7 e 8,
A gente tem as especializações em engenharia nuclear e algumas disciplinas aqui têm o chamado de IPN. É um código que é do IPEM. Eles já têm essas disciplinas há muitos anos e eles as oferecem como disciplinas optativas para todos os cursos na Universidade de São Paulo. A gente usou para implementar aqui nesse curso. E depois disso, a gente tem aqui nos semestres 9 e 10 os módulos de especialização, que podem ser em engenharia nuclear. A gente começou, pelo menos na minha perspectiva, em 2009. Porque em 2009 a Marinha mandou uma carta perguntando como estão os planos para criar um curso de engenharia nuclear na Escola Politécnica. A gente não sabia nada disso na época, mas eu estava na comissão onde essa carta foi lida. E eu sabia um pouco do campo, então por isso que eu estou aqui. E aí a gente teve o nosso primeiro grupo de propostas. E a gente teve a sorte de trabalhar sob a coordenação do professor Oscar Brito Augusto. Infelizmente, ele já faleceu. Mas ele tinha muita experiência em criar cursos de engenharia. Então, é por isso que ele estava nesse grupo. E eu devo dizer que eu coordenei o segundo grupo e o meu trabalho foi muito mais fácil porque eu já tinha trabalhado antes e me baseado no trabalho do professor Oscar Brito. Em 2016, bom, essa primeira proposta criou a proposta do curso, mas nada foi implementado. Isso foi porque a gente estava passando por uma crise econômica na USP na época, então foi impossível criar o curso naquela época, porque faltou verba, para ser mais específico. Mas a gente já tinha investido muita energia nesse projeto. E aí o diretor da Escola Politécnica na época me pediu para organizar um quinto ano, que seria um módulo de especialização em engenharia nuclear. Então, eu contatei os professores que trabalham no primeiro grupo e a gente criou uma opção para os nossos alunos em tecnologia nuclear. Vou falar um pouco mais disso daqui a uns minutos. Então, no ano passado, o professor Lied, diretor, pediu para eu coordenar uma nova proposta de um curso, com a condição que esse curso não precisasse de dinheiro. Então, por isso que agora a gente está criando ele ligado aos cursos de metalurgia e de materiais. A ideia é que a gente crie um curso com zero custo. E isso vai ser implementado em 2021, quando os primeiros alunos se matricularem. Então, os alunos já fizeram a opção, eles já se candidataram aqui no Brasil. Então, a gente já tem uma ideia de como que o curso foi popular. Os resultados ficaram disponíveis só 15 dias atrás e, na verdade, a gente ainda não viu os resultados. Então, ainda isso está em suspense. Uma coisa sobre o módulo de tecnologia nuclear que é o módulo do quinto ano de especialização,
é que a gente tem que competir com outros módulos na escola politécnica. Tem 53. 53 opções disponíveis aos alunos. Então, a gente tem 850 alunos por ano. Então, imagina o número de alunos que optam por um módulo específico, não é muito grande. Para implementar esse módulo, a gente precisa confiar na colaboração do IPEM, e os pesquisadores do IPEM dão as aulas agora, nesse semestre. A primeira aula foi em 2019, no ano passado, e nós tivemos 3 alunos matriculados no nível de pós-graduação em tecnologia nuclear. Agora, no segundo ano, tivemos 11. Então, quase quadruplicou no ano só. Então, essa experiência ela é importante porque ela forma o núcleo do curso de engenharia nuclear. Então, é interessante porque depois que criamos o curso, nós recebemos pedidos de aluno que queriam mudar para o curso de engenharia nuclear. Então, eu tive que discutir com os alunos que, às vezes, a opção é usar a estrutura do SM3, que a gente tem na Escola Politécnica, de forma que eles não atrapalhem o curso deles. A parte importante da colaboração com o IPEM é que não apenas eles estão já no campus da USP, o que é uma coisa muito importante para a gente e para os nossos alunos. Quando eles tinham aulas presenciais no ano passado, eles iam no IPEM para ter aula lá. Mas também é importante que eles são cursos de pós bem reconhecidos, eles têm experiência em educação, eles não são só pesquisadores. A infraestrutura é muito boa, não só para pesquisa, mas também para o ensino. Os nossos alunos, eles têm, por exemplo, aula de termohidráulica e eles incluem nisso uma simulação de reator dentro de um laboratório específico para isso. Na verdade, eles faziam isso quando podiam dar aula presencial no ano passado. Então, esse ano está todo mundo remoto, então não dá para fazer. E mais importante, tem muitos pesquisadores no IPEM, muitos de nós do corpo docente da USP colaboraram no IPEM ou na educação no passado. Então, é natural que a gente tenha essa conexão. E, por último, por que nós ligamos o curso de engenharia nuclear a materiais e metalurgia? Decidimos de início que a ideia era oferecer uma boa base com o ciclo do combustível e que a nossa tradição era nesse campo. Porque, por exemplo, o IPEM está desenvolvendo o combustível para o reator multipropósito. Eles têm 2 reatores funcionando lá. Eles produzem o seu combustível lá. Então, temos a impressão que a nossa tradição está no ciclo do combustível nuclear. Então, isso torna natural
a ideia de incluir a nuclear junto com metalúrgica e de materiais. Como muitos de vocês sabem, muitas das sugestões de combustíveis para reatores nucleares são ligas metálicas. Não faz sentido com metalurgia. Eu mesmo pesquisei ligas de urânio. E engenharia de materiais também pela conexão com os combustíveis cerâmicos e também a infraestrutura do nosso reator. Era isso que eu tinha preparado para vocês, para apresentar, e estou aqui disponível para responder perguntas caso vocês as tenham. Então, vou parar por aqui. Ok. Muito obrigada, Cláudio. Com certeza é uma aventura muito interessante e desejo muito sucesso para 2021, quando chegarem os primeiros alunos nesse novo curso. Temos alguns minutos sobrando na nossa sessão, antes dos comentários finais. Temos algum tempo para discussão. Eu vi algumas perguntas no chat. Uma delas era uma pergunta geral para todos os palestrantes. Então, vou pedir para os palestrantes ligarem os seus vídeos e me dizerem qual das perguntas eles querem responder. A primeira é sobre o que vocês pensam sobre melhorar esse treinamento técnico com mais empreendedorismo, para promover mais negócios de startup na área nuclear. Se eu entendi certo, é isso. Me corrijam se eu estiver errado. Como incluir mais um viés de negócios no aprendizado para alunos de pós-graduação ficarem prontos para começar seus próprios negócios. Alguém tem alguma ideia a esse respeito? Virginie, talvez eu possa dizer algo sobre o assunto. A gente olha para a energia nuclear, não só para energia, mas para aplicações em geral. Então, nesse caso, você pode preparar os alunos de graduação para trabalhar em medicina nuclear ou em aplicações industriais nucleares ou pesquisa na agricultura. Tem muitas técnicas que podem ser aplicadas na agricultura. Então, eu acho que em aplicações é possível fazer um treinamento maior para que o aluno desenvolva seu próprio negócio ou trabalhe em outros setores. Se eles trabalharem em algumas áreas como metalurgia ou preparação de materiais, para isso funciona com usina nuclear, com a área de energia nuclear. Então, aí talvez tenha um campo para negócios nesse sentido. Muito obrigada. Mais alguém quer adicionar alguma coisa? Sim, eu acho que posso complementar umas ideias. Essa foi uma pergunta do Carlos Lepker. Sim, na UFRJ existe um incentivo para que os alunos montem uma startup própria. Existe inclusive uma incubadora na COP. Todo ano eles fazem chamada para novas companhias de startup. Tem um grupo de engenheiros nucleares que está, inclusive, montando uma empresa. Então, temos pelo menos uma iniciativa nesse sentido. Então, no COP, nós incentivamos isso. E tem algumas
tem a ideia de que os próprios professores ajudem nesse sentido. Ele poderia não só ser um professor, um parceiro, mas até mesmo um empregado, um executivo. Então, tem esse incentivo de que os próprios docentes participem nas startups. Thank you very much. Yeah, Muito Claudia? obrigada. Sorry. Sim, Cláudia. A gente ainda está começando no setor nuclear. Então, não temos muita experiência em empreendedorismo na engenharia nuclear, porque estamos no começo. A maioria da nossa experiência é trabalhar com órgãos oficiais, mas a Escola Politécnica tem bastante experiência em aumentar a consciência dos alunos ao empreendedorismo. Temos grupos trabalhando em diferentes departamentos nessa área do empreendedorismo e acho que podemos contribuir com isso no futuro. Eu tenho a ideia de que é possível. É impossível aumentar o empreendedorismo em engenharia nuclear com o nosso curso. Até complementaria mais um pouco, Virginie, porque talvez eu tenha a ideia de que em outras universidades não temos espaço para startups. A ideia é que todas as universidades estão procurando isso. O que eu tentei dizer é que essas startups provavelmente estão envolvidas em assuntos relacionados à aplicação. Por exemplo, temos uma que está desenvolvendo instrumentos nucleares. É isso que eu quero dizer. Ele está mais relacionado a aplicações. Thank you, Helen. And, Muito I think obrigada, it's Helen. quite clear, so it's Acho que happening está now. assim claro. É bom ver que já está acontecendo, And it's also part of the plans for que é uma parte dos planos para programas futuros. Também tem uma outra pergunta sobre como melhorar o treinamento técnico em todos os níveis da educação, desde nível técnico até graduação e pós-graduação. Alguém quer dizer algo a esse respeito? Pergunta vem de Josué Medeiros. I don't know if you saw that in the chat. I would like to share some ideas on this. I think Eu gostaria de compartilhar algumas ideias sobre esse assunto. É algo sobre o que temos que pensar. Eu não sei qual é a experiência do pessoal no Rio e em Pernambuco, mas em São Paulo, eu sei que ainda não temos um programa que atraia alunos de ensino médio para a universidade. Eu acho que a gente precisa começar a fazer isso, especialmente em engenharia nuclear. Eu consigo até imaginar um programa de visitas a cursos técnicos, a ensino técnico, por exemplo, e a gente poderia dar algumas palestras, falar sobre segurança em engenharia nuclear, o uso da engenharia nuclear para outras áreas, além da produção de energia. Isso porque a ideia da população sobre energia nuclear falta conhecimento sobre os outros usos. Então, por exemplo, sapatos, a parte plástica de um sapato que recebe radiação no IPEM para aumentar a resistência. E muita gente não faz ideia que o sapato possa ter passado por um processo nuclear. Então, a ideia envolvendo o nuclear é que não vai ficar radioativo.
E isso é algo que eu acho que a gente precisa mudar. A ideia é realmente ir para o ensino médio, falar com as pessoas que estão no ensino médio, porque a maior parte da população termina de estudar no ensino médio e depois disso vai trabalhar, não vai para a universidade. E esse é o mercado que a gente deveria alcançar. Eu gostaria de dizer que, na minha apresentação, esse é a motivação por trás do Museu de Ciência Nuclear. É um espaço que possa receber o ensino médio e a população geral para mostrar os benefícios das aplicações nucleares. E em relação à pergunta, eu falei com o Cláudio que eu acho que a gente precisa de mais informação e divulgação. A gente também precisa de cursos que falem de assuntos práticos. Por exemplo, medicina nuclear. Os técnicos que trabalham com medicina nuclear, muitas vezes eles não têm informação sobre proteção nuclear. Então, talvez a gente precise preparar cursos breves junto com os técnicos, junto com as clínicas, para falar desses assuntos práticos. Agora, ainda com a pandemia, a gente vê que a tecnologia digital pode ajudar vídeos, aprendizagem virtual. Então, isso junto direcionado às pessoas que trabalham na indústria como técnicos. Também achamos que isso pode ir para o ensino médio. Organizamos um programa em que um aluno por escola e um professor ficava com a gente por uma semana. Então, em geral, eram 20 pessoas, 10 alunos, 10 professores, que passavam uma semana com a gente no laboratório. E aí eles viam o que a gente estava fazendo. A gente tentava falar com eles, passar algumas informações. E aí, a partir daí, eles faziam alguma atividade nas suas próprias escolas, envolvendo atividades nucleares. E essa foi uma experiência ótima, porque eles ficaram no laboratório com a gente, viram a nossa realidade e também ficaram motivados a aprender mais sobre a área. Eu tenho atualmente vários alunos de mestrado que eram visitantes do museu e que depois de visitar o museu mudaram de ideia e passaram a querer trabalhar com energia nuclear, aplicações nucleares. É isso. Muito obrigada. Eu gostaria de falar algumas palavras sobre a pergunta que o senhor Josué Medeiros fez. Eu acho que é importante uma parceria entre a universidade e a indústria, como a professora Helen Cury falou. Uma educação nuclear no Brasil é uma coisa que já está bem estabelecida. Existem nos 3 níveis, graduação, mestrado, doutorado. Então, existe de fato educação. A questão é que as empresas podem entrar em contato com as universidades para suprir a demanda de mão de obra. Então, é um programa de 5 anos, 325 horas, que realmente pode treinar profissionais muito bons. Na própria Marinha, esses cursos são importantes. Os oficiais vão e aprendem e também dão aulas. No INB, eles têm muitos funcionários que recebem treinamento. Na verdade, não é tão rápido, são 8 meses de treinamento. Então, individualmente, esses empregados podem fazer os cursos que quiserem também, contanto que as empresas deem tempo para eles fazerem esses cursos.
precisam de tempo para fazer um mestrado e doutorado. Isso depende mais da empresa do que da universidade, nesse sentido. A universidade está disposta a cooperar. É necessário que haja um acordo maior para treinar os indivíduos, os técnicos que trabalham na empresa. Thank you very much. I think we Muito are obrigada. now slightly running over time Acho for que agora the- já for our estamos session. um There was pouco sem tempo. there was a question on programs Tinha uma that pergunta integrate sobre professionals programas working que in the integrem nuclear area. I know that's most certainly profissionais na área most of the nuclear. university programs that are designed for nuclear professionals. Sei que os programas including universitários são feitos para formar profissionais nucleares. Want to say a word about that? One of our Alguém gostaria de falar um pouco programs sobre os programas brasileiros, em especial para profissionais da área nuclear? Yeah, we at the Escola Politécnica, we have Nós, na Escola Politécnica, nós temos ações nesse sentido, não na engenharia nuclear, porque, como eu disse, estamos começando agora na engenharia nuclear, mas temos programas de educação continuada na Escola Politécnica, que está aberta a profissionais em geral. E é individual, né? Cada profissional pode procurar o curso e usá-lo para se educar pessoalmente. Acredito que vamos fazer algo nesse sentido na tecnologia nuclear. Vamos usar a experiência que vamos adquirir com a graduação para, de repente, daqui a 2 ou 3 anos, começar um curso, um programa nesse sentido. Certo, muito obrigada, Cláudio. Infelizmente, vamos ter que terminar essa sessão e seguir para os comentários finais. Mas, claro, eu gostaria, primeiro de tudo, de agradecer todos os palestrantes dessa tarde. Foi muito interessante a sessão de hoje, abarcou assuntos variados e acho que todos que participaram têm bastante base agora em educação nuclear. Então, sim, muito obrigada a todos. Vocês podem usar suas palminhas na sua tela também para os nossos palestrantes. E agora vou passar a palavra para King Lee. Ele vai fazer os comentários finais sobre o curso como um todo. Então, muito obrigada a todos. King Lee, é com você. Não estou vendo você aqui na tela, mas sei que está por aí. Todos conseguem me ouvir? Vou compartilhar aqui a tela. Sorry. Perdão. Thank you, Virginie, and the speakers. Obrigada, Virginie, e aos palestrantes. Foi uma sessão muito interessante em educação e treinamento na área nuclear. Muito obrigado por participarem do curso online da WNU no Brasil. Hoje aprendemos bastante sobre a indústria nuclear e também tivemos a oportunidade de escutar muitos especialistas do Brasil e de vários outros países e discutir e trocar ideias com eles. Primeiro, gostaria de agradecer a Abdan por oferecer esse curso. Foi uma outra ótima colaboração
entre a ABDAN e a WNU. Também eu gostaria de agradecer a todos que participaram do curso, oferecendo sua expertise e experiência. Muito obrigado pelo interesse de todos e por todas essas sessões. E muito obrigado a todos. As discussões têm sido muito interessantes nos últimos 2 dias. Espero que vocês tenham aprendido muita coisa com o curso e feito novas conexões, se inspirado com a energia nuclear no Brasil e no resto do mundo. E eu agradeço muito a contribuição que cada um de vocês pode fazer ao curso. Agradeço também se vocês puderem dar a sua opinião. O curso cobriu o desenvolvimento nuclear no Brasil e deu uma visão sobre o cenário internacional. Discutimos de investimento e financiamento para a cadeia de suprimento no Brasil. Nessa manhã, escutamos uma excelente discussão sobre comunicação na área nuclear. Agora ouvimos um pouco mais sobre cursos da WNU e como que eles apoiam cursos de desenvolvimento de liderança. Também ouvimos líderes do setor de educação em educação nuclear no Brasil inteiro. Espero que essa discussão tenha inspirado vocês para conhecerem mais sobre a indústria nuclear e as oportunidades de oferecer energia limpa ao mundo para parar a mudança climática e realizar os objetivos mundiais para o clima da ONU. Eu gostaria de convidar para que vocês visitem o nosso site. Não hesitem em nos contatar se vocês precisarem de mais informações. Eu fico ansioso para encontrar vocês no próximo curso da WNU ou em algum evento da WNA ou da ABDAN. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação e agora vou fechar o curso e desejar a todos um bom dia.